Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Hora de Aventura que quando você assiste você não vê nada demais, mas quando você para pra pensar sobre, você descobre que é um pouco mais profundo do que você achava que era. E eu vou provar que isso aqui tá mais pra uma história de terror do que um episódio de Hora de Aventura, é sério. O episódio começa com o Jake e o Finn relembrando o episódio do trem, que era um episódio em que eles estavam em um loop temporal dentro de um trem, como se fosse um calabouço. E eles foram pra lá logo depois que o Finn terminou com a Princesa de Fogo, e acho que dá até pra fazer um vídeo só do relacionamento deles, o que vocês acham? Nesse episódio daqui, eles estavam procurando essa caverna estranha. O Finn entra na frente do Jake e ele acaba caindo em uma armadilha que deixa ele trancado lá dentro. Não se bota armadilhas na entrada. A entrada é um lugar seguro. Conforme o Finn vai entrando, ele decide deixar uma trilha com a costura da roupa dele, caso ele se perca. E pro Jake encontrar ele, caso consiga entrar. Tentando deixar essa trilha, ele acaba caindo em um buraco e entrando nesse salão. E ele logo se depara com uma porta onde tá escrito Salão do Egresso. E egresso, de acordo com o próprio episódio, é saída. Mas se a gente fosse aprofundar no significado de egresso, de acordo com o dicionário, isso quer dizer aquele que não pertence mais a um grupo. E faz sentido porque nesse momento ele tá sozinho. Ele começa a tentar abrir a porta desse salão de todas as maneiras possíveis, usa a força de várias formas, tenta até usar uma pedra pra quebrar a porta, mas nada disso funciona. É só no momento em que ele decide parar de forçar as coisas e para pra respirar e se acalmar, que ele finalmente passa pra um tipo de mundo espiritual. É nessa que ele descobre que só fechando os olhos que ele consegue passar pela porta, e a qualquer momento que ele abre os olhos novamente, ele vai voltar pro início do salão. Esse daqui é mais um loop temporal, onde toda vez que você abre os seus olhos, você volta pro início. Nesse momento, ele até sugere desistir de tentar passar por aquilo, mas ele não desiste fácil. E ele consegue se locomover pelo salão invisível até cair em um buraco cheio de espinhos. E nesse momento ele decide resetar. E quando ele reseta, ele tem a ideia de fazer um mapa, para não se perder lá dentro de novo e descobrir outras áreas, até encontrar a saída. Mas ele não consegue. Ele percebeu que toda decisão óbvia que ele tomava não dava em nada, porque todos os mapas que ele fazia davam em lugares errados, e todas as placas de saída levavam para armadilhas. É como se o labirinto quisesse dizer alguma coisa. Uma coisa confusa. E já que toda a lógica que ele colocava não dava certo, ele decidiu ir no tanto faz mesmo, ele só começou a correr. Até que ele começou a ouvir o Jake gritando e foi em direção ao som, e conseguiu enfim encontrar uma saída. Mas assim que ele abriu os olhos, voltou pro início do calabouço. Então até aqui, a gente sabe que toda vez que ele fecha os olhos, ele é capaz de passar pela porta. Mas sempre que ele abre os olhos, ele volta pro início. Que tipo de simbolismo é possível encontrar com isso? Eu encaro isso como sendo a renúncia do mundo que você conhece. Às vezes é necessário assassinar certas crenças do mundo para que possamos conhecer outros mundos. Por exemplo, para conseguir passar por aquela porta, era necessário que ele fechasse os olhos e perdesse um sentido, a visão. E não só isso, mas qualquer decisão racional que ele tomava não dava em nada. E só quando ele agiu de forma imprudente, que foi só sair gritando e correndo, foi que ele conseguiu encontrar a saída e encontrar o Jake. Foi só quando ele desistiu de tentar sair dali que ele finalmente conseguiu. Então às vezes o caminho é desistir. Eu sei que isso é muito contraintuitivo e isso é contra todo o que te falaram até agora, porque todos os filmes têm essa mensagem de ai, não desista. Mas sinceramente acho que a gente tem que tirar o estigma de que desistir é algo ruim a se fazer. Na verdade, tem vezes que é a única opção. A primeira coisa que o Finn desistiu para começar essa jornada foi da sua visão. E isso simbolicamente quer dizer que ele desistiu da sua visão de mundo. Mas ok, vamos continuar vendo do que mais o Finn vai desistir para superar esse desafio. Depois ele finalmente encontra o Jake na parte de fora da caverna, mas ele ainda tem que continuar com os olhos fechados. E o Finn comenta que saiu da caverna e o Jake pergunta: qual caverna? Caramba, essa caverna me deixou lelé da cuca mesmo, Jake. E quando eles vão pra entrada, ela já não estava mais lá. Ele abre o olho e o loop reinicia. Tudo que eu fiz pra dar sentido pro labirinto, pra me dar segurança, contra-atacou. Mas quando eu cansei e comecei a seguir de qualquer jeito, eu consegui chegar no final e te achar. Aqui ele diz que tudo que ele tentava, contra-atacava nele. E isso é bem bacana, porque foi quando ele não ligou pra nada que tudo começou a fazer sentido dar certo. Nesse momento ele dorme na casa dele e quando ele acorda, decide abrir os olhos, na esperança de que tudo tenha passado, mas não passou. Assim que ele abre os olhos, ele volta pro início. E nessa brincadeira de sair com os olhos fechados da caverna, ele ficou um mês vivendo como um cego. Aí, já passou quase um mês. Se eu abrir agora, vai dar no mesmo. Eu tenho que esperar uma coisa diferente. Até o Jake abriu os olhos do Finn à força. E esse momento do episódio foi o que mais me quebrou, porque mostra que o Finn viveu uma vida normal com os amigos dele várias vezes de olho fechado. Então ele sempre voltava pra casa na árvore, e o Jake sempre abria os olhos dele à força. Então, tipo, passou muito tempo que ele tava vivendo nesse loop, provavelmente mais de meses, talvez até anos. O Finn até comenta que o Jake fez isso de abrir os olhos dele à força umas 30 vezes. E se a cada vez que o Jake tentava fazer isso passasse mais de um mês, ou pelo menos um
mês, o Finn passou nessa brincadeira aí quase 3 anos. E ele obviamente cansou de tudo isso. Imagina a transformação mental que é você viver em um loop temporal por meses. E tudo isso de olhos fechados. No final do episódio, ele decide resolver tudo sozinho. Em vez de viver com Jake ao sair da caverna, ele escolhe viver sozinho. Ele inclusive decide abandonar tudo que ele tava vestindo, tipo, tudo mesmo. Pro Jake não encontrar ele caso a costura da roupa dele fique presa em algum lugar. E isso, pra mim, simboliza até mais do que não querer que o Jake encontre ele, mas simboliza também o deixar o antigo ele pra trás. Ele sabia que pra ele sair daquilo, ele tinha que deixar tudo o que ele sentia pra trás e tudo que ele foi e tudo quem ele era pra trás. Aqui ele passa a viver com a ajuda da natureza mesmo, ele faz a roupinha de grama, come gambá, coloca até uma venda no rosto e é em um deserto que sem querer ele encontra a caverna estranha de novo. E na caverna, o salão do egresso. E é nesse momento que na mente dele passa a voz do Bimo falando: alguma coisa diferente. E como ele mesmo disse lá atrás no episódio, se eu abrir agora, vai dar no mesmo. Eu tenho que esperar uma coisa diferente. E agora ele sentiu esse algo diferente. Ele sentiu algo mudando. Então ele finalmente abre os olhos e começa a enxergar o mundo de outra forma. Ele presta atenção em todos os animais e vê o Jake. E é nesse momento que ele corre em direção a ele e o episódio acaba. Esse final me mostrou que pro Finn sair daquele calabouço, ele deveria parar de querer sair. E pra encontrar o Jake, ele deveria primeiro parar de querer encontrar o Jake. E também que pra encontrar si mesmo novamente, ele deveria desapegar de tudo o que ele foi no passado. Foi só quando ele parou de ir atrás de tudo aquilo que ele queria que ele pôde encontrar. E mais que isso, ele tinha que fazer todo aquele caminho sozinho, como é mostrado no momento em que o Jake leva ele para a porta da caverna e ela já não estava mais lá. E isso tem tudo a ver com o real significado de egresso no dicionário, que quer dizer aquele que não pertence a um grupo, porque aquela jornada não era do Jake ou do Bimo, era do Finn, e ele tinha que fazer isso sozinho. Para pensar de uma maneira diferente e ver o mundo de uma forma diferente, ele teve que abrir mão da sua identidade, da forma como ele enxergava as coisas. A cegueira induzida por ele, na minha opinião, foi uma forma de fazer ele enxergar a si mesmo e abdicar de tudo o que ele achava que conhecia. Porque quando ele entrou no salão do egresso, ele teve que fazer isso de olhos fechados e ele saiu de olhos fechados. E para finalmente poder sair de olhos abertos, ele teve que entrar de olhos fechados. E às vezes demora anos para você mudar a sua perspectiva, para finalmente superar um problema. E o Finn só superou o problema quando ele já não acreditava mais que aquilo era um problema. Eu acredito que ele estava apto a viver a vida toda de olhos fechados, porque ele aceitou que agora a vida dele era aquela. E essa é uma das coisas mais tristes desse episódio. O Finn aceitando que ele não poderia nunca mais ver os amigos dele de novo, porque nessa jornada ele tinha que seguir sozinho até sentir algo diferente. Rápido, Finn. No centro da concha é onde está a menor porta da cornucópia.